Na aula anterior, conseguimos demonstrar os valores de algumas integrais simples mostradas na figura. Fizemos até uma generalização para funções cujos expoentes são números inteiros positivos. A integral de 0 a b de x elevado a n dx é igual a b elevado a n mais 1 sobre n mais 1. Essa expressão é válida para n positivo, como dissemos antes. No entanto, se utilizássemos o mesmo método para calcular as integrais de funções mais complexas, as dificuldades aumentariam muito. É praticamente impossível utilizar essa abordagem para o cálculo de integrais complicadas, como por exemplo a integral de 0 a b de x ao quadrado dx sobre raiz cúbica de 8 menos x ao cubo, e integral de 0 a b de 1 mais 1 sobre x elevado à quarta dx sobre x ao quadrado. A abordagem anterior, apesar de suas limitações, foi importante para enfatizar a natureza essencial da integral, proporcionando mais experiências com somas aproximadoras e mostrar as limitações desse método para o cálculo de integrais. Nesta aula, vamos utilizar uma abordagem mais eficiente e poderosa encontrada nas ideias de Leibniz e Newton. Então, vamos lá. Ao invés de calcularmos a área fixa no intervalo A menor que x menor que b, vamos considerar a área variável produzida pela extremidade direita, considerada móvel, de modo que esta área seja uma função da variável x. A área da curva será nula quando x é igual a A. Um acréscimo em x provoca um acréscimo na área sob a curva, como podemos ver na figura. Se calcularmos a taxa de variação dessa área em relação a x, utilizando a definição de derivada, o dA dx, a derivada dessa área, da variação dessa área, vai ser o limite quando ΔX tende a zero, de A de x mais ΔX menos A de x sobre ΔX. Perceba que a expressão do numerador é igual à área do retângulo destacado na figura. Então, podemos dizer que o dA dx vai ser o limite quando ΔX tende a zero, a área desse retângulo é f de x vezes o ΔX, a variação aí, dividido por ΔX. Podemos cancelar o ΔX, ele tende a zero, mas não é zero. Então, o resultado dá f de x. Então, a gente viu aí que a derivada dessa função área sobre a curva é igual à função geradora da área. Estamos procurando, então, uma função a de x que nos dá a área sobre o gráfico para qualquer valor de x que desejarmos. E a expressão nos mostrou que a derivada dessa função é igual à função que determina esse gráfico. Então, a área sobre o gráfico é a antiderivada de f minúsculo de x. Se f maiúsculo de x é qualquer antiderivada de f de x, podemos dizer que o a de x vai ser um f de x mais c, onde c aí é uma constante. Se a gente derivar o f maiúsculo de x aí, a derivada da constante vai ser zero, vai dar o mesmo resultado. Podemos determinar o valor da constante usando o fato de que o A de A, o valor da área, quando x é igual a A, é zero. Então, A de A é igual a f de A mais c. Como o A de A é zero, passando o f de A para o outro lado, o c vai ser menos o f de A. Se fizermos o x igual a b, já que o x é variável, podemos colocar qualquer valor, a integral de a b de f de x dx vai ser o f de b, o f de x, nesse caso aí o x é b, menos o f de a. Em resumo, o que argumentamos até agora é conhecido como teorema fundamental do cálculo. Se f de x é contínua sobre um intervalo fechado AB,
e f maiúsculo de x é qualquer antiderivada de f de x, isto é, a derivada de f maiúsculo de x é igual a f de x, ou de maneira equivalente, a integral de f de x dx é igual ao f maiúsculo de x, então a integral de a b de f de x dx vai ser o f maiúsculo em b menos o f maiúsculo em a. Este teorema transforma o difícil problema de calcular integrais definidas por meio de cálculos de limites de soma num problema muito fácil. Precisamos apenas determinar uma função cuja derivada é igual à função dentro da integral e calcular a diferença dos valores dessa função nos extremos do intervalo. O fato mais importante aqui é que isso é válido inclusive para as integrais de funções complexas, como as apresentadas no início dessa aula. Para ficar claro que qualquer antiderivada f de x serve, vamos considerar o caso mais geral dessa função, aquele no qual adicionamos uma constante c. Então, a integral de a até b de f de x dx vai ser f de x maiúsculo, mais c integrado de a a b. Então, vai ser f de b mais c menos o f de a mais c. O sinal negativo vai trocar o sinal de tudo lá dentro, vai ficar f de b mais c menos f de a menos c. Podemos cancelar o mais c com menos c, que dá f de b menos f de a. Então, o valor da integral definida independe da constante c escolhida. Para ver como isso facilita o cálculo da integral definida, vejamos alguns exemplos. Vamos fazer isso lembrando da generalização que mostramos no final da aula anterior. Que a integral de 0 a b de x elevado a n dx é igual a b elevado a n mais 1 sobre n mais 1. Dissemos lá que ela era válida para todo n positivo. De fato, essa expressão é válida para todo n positivo ou negativo. A única exceção é quando o n é igual a menos 1, quando teremos uma divisão por zero. Este caso será tratado de maneira particular em aulas posteriores. Agora, usaremos esta regra para determinar o f maiúsculo de x nos exemplos que resolveremos, considerando que o f maiúsculo de x é igual à integral de x elevado a n dx, que vai ser x elevado a n mais 1 sobre n mais 1, para todo n diferente de menos 1. Então vamos aos exemplos. Calcule cada uma das seguintes integrais definidas. Número 1. Integral de menos 1 a 2 de x elevado à quarta dx. Vai ser, eu vou somar ao expoente e dividir por esse valor. Então vai ficar x elevado a 4 mais 1 sobre 4 mais 1. Que dá x elevado a 5 sobre 5. E eu vou calcular os valores dessa função em menos 1 e 2. Então fica 1/5 vezes o valor em 2, que é 2 elevado a 5, menos o valor em menos 1 elevado a 5. E dá 1/5, 2 elevado a 5 dá 32, menos 1 elevado a 5 dá menos 1. Como tem o menos lá de fora, mais 1. Então, multiplicando aí, dá 33/5. Número 2. Integral de 1 a 16 de dx sobre raiz de x dx. Eu vou reescrever essa raiz, ela está embaixo, no denominador. Eu vou escrever com expoente fracionário. Então, isso é equivalente à integral de 1 a 16 de x elevado a menos meio. Então, como vale para qualquer n, diferente do menos 1, eu vou somar 1 ao expoente, então vai ficar x elevado a menos meio mais 1 sobre menos meio mais 1, que dá menos meio mais 1 dá meio, então fica x elevado a meio sobre meio. Eu vou voltar à forma de radical, e como eu estou dividindo frações, aí eu vou conservar o primeiro vezes o inverso do segundo. O inverso do segundo, o inverso de meio é 2. Então fica 2 raiz de x, que eu vou calcular os valores dessa função em 1 e em 16. Então fica 2 vezes raiz quadrada de 16 menos 2 vezes raiz quadrada de 1.
Raiz quadrada de 16 é 4. Então fica 2 vezes 4, que é 8. Menos 2 vezes a raiz quadrada de 1, que é 1. Então fica menos 2. 8 menos 2 dá 6. Então essa integral vale 6. Número 3. Integral de 8 a 27 de raiz cúbica de x dx. Vou reescrever, né, a forma de radical na forma de expoente fracionário. Então vai ficar a integral de 8 a 27 de x elevado a 1/3 dx. Como fiz antes, eu vou somar 1 ao expoente e dividir pelo valor. Então fica x elevado a 1/3 mais 1 sobre 1/3 mais 1. Que dá x elevado a 4/3 sobre 4/3. Divisão de fração, eu vou conservar o primeiro vezes o inverso do segundo. O inverso do segundo é 3/4. Então fica 3/4 vezes o primeiro, né? Só que eu já vou escrever na forma de radical. É raiz cúbica, né? O índice do radical é o denominador. De x elevado à quarta. Isso vai ser calculado em x igual a 8 e x igual a 27. Então fica 3/4 vezes raiz cúbica de 27 elevado à quarta menos raiz cúbica de 8 elevado à quarta. Então vai ficar 3/4 vezes. Raiz cúbica de 27 é 3. Então fica 3 elevado à quarta menos raiz cúbica de 8 é 2, menos 2 elevado à quarta. Que dá 3/4 vezes 3 elevado à quarta dá 81. Menos 2 elevado à quarta, que é 16. Então fica 3/4 vezes 65, que dá 195 quartos. Na próxima aula, vamos ver como se resolve integrais um pouco mais complexas.